Melhores. É um estudo que dura 2 anos aqui na casa, onde a gente estuda o livro dos Espíritos, mas também a parte inicial de onde iniciou essa doutrina espírita. É muito interessante. Quem tiver interesse em começar a estudar, pode depois procurar o pessoal aqui da mesa para inscrição. Vamos agora então, quem sentir a vontade, fechar os olhos. Vamos levar os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre, aquele que nos ama e que nos cuida, que nos protege, que nos traz tantos ensinamentos, que nos traz a certeza desse amor incondicional, a necessidade dessa caridade, de nos transformarmos e sermos cada vez mais benevolentes, amorosos, caridosos com todos ao nosso redor. Que possamos abstrair desse sentimento, desses ensinamentos de amor e bondade do Pai, que possamos cada vez mais trabalhar esses sentimentos em nosso coração, nos transformando em pessoas melhores todos os dias, para que possamos assim tocar o coração do nosso amigo, do nosso irmão que está ao nosso lado, que muitas vezes precisa de um abraço, de um consolo, de um carinho, de uma palavra sobre a necessidade de sermos cada vez melhores, como filhos, como pais, como irmãos. Neste momento, então, Pai, com o coração repleto desse amor, que possamos divulgar cada vez mais a Tua palavra, os Teus ensinamentos e transmiti-los a todos que precisam de Ti neste momento. Assim, agradecemos por estarmos aqui juntos, reunidos, que possamos aproveitar as palestras da noite de hoje. Que assim seja. E hoje temos o tema reencarnação, com o nosso e meu tio Molado. Por favor, querido. Todos aqui. Boa noite a todos. Boa noite a todos, bem-vindos. E nesses breves momentos que nós vamos passar juntos, possamos aproveitar bem, melhorando o nosso entendimento. Assim eu espero que eu consiga, né? Espero que possa transmitir um pouquinho para cada um de nós. O nosso tema de hoje, como foi colocado, é reencarnação e progresso. Tá? Eu não coloquei progresso porque eu entendo que reencarnação já é progresso. Então, já é uma coisa a mais, né? Não vamos confundir com ressurreição, apesar de que, se nós olharmos de uma maneira menos, digamos assim, menos normal que se vê por aí, nós vamos entender que é a mesma coisa, né? Reencarnar é ressurgir, certo? Mas o entendimento vulgo, o entendimento normal está sendo que ressurreição seria retornar ao mesmo corpo. E isso é impossível, né? Nós sabemos que isso é impossível. Porque cada vez que nós passamos pelo fenômeno da morte, o nosso corpo que nós utilizamos durante essa passagem, ele se dissolve, ele deixa de estar estruturado. Então não tem mais como nós voltarmos para ele. Os elementos voltam para a natureza para formar novos corpos. Não teria como nós voltarmos. Isso é cientificamente comprovado. Agora, a reencarnação, a palavra já traz um sentido mais amplo, mais objetivo, bem dentro daquilo que nós, dentro da doutrina espírita, aprendemos e que os espíritos nos sucedem, que é exatamente deixar o corpo que nós não mais utilizamos por alguns motivos, ir para o plano espiritual e retornar para esse plano através de uma nova vestimenta. Que o nosso corpo nada mais é do que uma vestimenta nova que nos é dada para nós nos manifestarmos aqui no plano físico.
Jesus disse, né? Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, para nascer de novo é preciso não estar aqui no mundo material. Então, fica muito claro para nós que é preciso receber uma nova oportunidade, um novo corpo, né? Já Leon Denis, ele nos trouxe uma frase lapidar, né? As reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Veja que maravilha de definição. Ora, cada vez que nós saímos da nossa experiência carnal e vamos retornar para outra experiência carnal, nós estamos agregando aquele conhecimento anterior e, a partir dele, construindo um novo conhecimento, trazendo uma nova experiência, aprendendo mais. E é bem exatamente o que Leon Denis nos diz. As reencarnações são degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Aí nós vamos realmente progredindo, né? Por isso que esse entendimento de que a reencarnação é a volta do corpo ao corpo físico, o espírito está voltando, né? É um entendimento que traz para nós uma coisa extremamente, uma misericórdia infinita, uma bondade divina, né? Ora, se nós estamos em dificuldades nesse momento e deixamos esse corpo físico com dificuldades, na próxima nós sabemos que vamos ter outras oportunidades. A bondade divina, a misericórdia de Deus vai permitir que nós possamos transportar essas dificuldades e superá-las lá na frente, fazer com que elas deixem de existir, né? Não existe nenhuma uma maneira de dizer que nós vamos parar nesse momento, não tem como ir para frente, não. Sempre nós estamos avançando, estamos nos aperfeiçoando. É como no dia a dia. Se nós olharmos o que nós sabíamos ontem e o que nós sabemos hoje, mas foi muito pouco, eu aprendi, sei lá, eu vi alguma coisa lá no jornal e isso se tornou um conhecimento. Isso eu aprendi. Então, todos os dias, nós estamos nos refazendo, aprendendo. E também, principalmente, a reencarnação tem como objetivo o nosso restabelecimento do equilíbrio mental. Entre nós, de um modo geral, as pessoas estão mais ou menos equilibradas, mas é difícil encontrar alguém que não esteja com uma quedazinha, um probleminha, alguma coisinha que incomode. Tá? Eu estou ali, tem meu vizinho que me incomoda, com aquela coisa alta, com som alto, com alguma coisa que não é confortável, meu parente, alguma coisa. No momento do desencarne, no momento em que eu faço a transição para o plano espiritual, eu não sei quando é que isso vai acontecer. E não sabendo quando vai acontecer, pode ser, e é normal, pode ser, é isso mesmo que acontece, né? Que eu saia do plano material e chegue no plano espiritual com um problema com alguém. Eu estou em desequilíbrio mental. Estou com raiva de alguém, briguei com alguém, meu chefe me demitiu, enfim. Essas situações precisam ser resolvidas, precisam ser trazidas de alguma maneira. E aí é que nós, com a bendita reencarnação, conseguimos, numa nova experiência, fazer esse reequilíbrio. Saiu aí, mas nós voltamos, não tem problema. Esqueci de... E também tem o objetivo de refazimento do corpo espiritual. Veja, aqui é interessante nós lembrarmos o que está se falando aqui. Tudo, sem exceção, qualquer ato que nós fizermos, qualquer coisa que nós tivermos como experiência, vai ficar gravado no nosso corpo espiritual, que é o nosso perispírito. Está tudo aí, sem exceção.
Inclusive, quando nós reencarnamos, o molde para o nosso reencarno é o nosso perispírito. É ali que nós vamos ter o modelo daquele corpo que nós vamos receber. Então, tudo aquilo que está lá gravado, todas aquelas coisas que eu não consegui resolver, aquelas coisas que ficaram pendentes, os meus desequilíbrios no corpo físico, vão ser refletidos na nova formação, no novo corpo. E aí não, mas eu não fiz nada de errado. Olha, tem tantas coisas que nós fazemos de errado, tantas coisas. Os vícios, de um modo geral, são muito sérios. E nós nem percebemos, porque se torna normal dentro da sociedade. Eu bebo, eu fumo. Lembro lá do nosso lar, o André Luiz saiu e eu não fiz nada de errado, eu estava fazendo as coisas certas, e estavam chamando ele de suicida, lá no plano espiritual. Olha, nós fazemos coisas aqui que são normais, achamos normais, né? Beber é legal, é normal, claro que é. Tomar refrigerante é normal? É normal, todo mundo sabe que faz mal, mas como? São coisas pequenas, fazem diferença. Comer de uma maneira que não seja saudável, tomar, beber, fumar, tudo isso vai fazer com que o nosso corpo físico sofra. No momento em que o nosso corpo físico sofre, ele está sendo gravado lá no perispírito. E é a mesma coisa que nós pegarmos, estamos vestidos, pegarmos uma chama e passar na nossa mão. Ela vai queimar a nossa pele. Assim acontece com o nosso corpo perispiritual. E quando nós reencarnamos, nós trazemos aquelas dificuldades que nós tínhamos na encarnação anterior, porque não percebemos a extensão dos nossos atos. Por isso é que a bondade divina nos permite sempre aprendermos cada vez mais novas experiências, novas situações, tudo vai sendo feito de maneira a nos melhorarmos, né? Tá aqui. E o mais importante de tudo, isso é fantástico, né? A bondade divina, a misericórdia de Deus, ela é tão importante, tão bem estabelecida, que os espíritos, depois de aprenderem alguma coisa, não mais perdem aquela aprendizagem. Aquilo ali fica gravado, é dele. Ele vai sempre ter aquele conhecimento, sempre. Nós habitamos no mundo que é um planetinha pequeno, de um sistema solar pequeno, de uma galáxia pequena, né? E que dentro do universo, onde existem bilhões de galáxias, bilhões e bilhões, enfim, números infinitos que nós não conseguimos traduzir em palavras, de sistemas solares, planetas habitados, enfim, quando nós, como espíritos, não perdemos o conhecimento, mas perdemos a capacidade de habitar no mundo em que estamos, naquele momento, não serve mais. Ele não serve. Eu prejudiquei tanto meu corpo de uma maneira tal que eu não consigo mais ser útil nesse planeta. Eu não tenho mais. Eu vou para um planeta onde eu possa ser útil, onde eu possa me sentir confortável e onde eu possa contribuir de alguma maneira para que aquele mundo vá para frente. Os conhecimentos não se perderam, então ele vai ser útil. Lembra do conhecimento que nós temos acerca dos habitantes de Capela, que não mais conseguiam habitar lá, porque tinham perdido a condição de manter a sua presença dentro do ambiente que estava progredindo, e eles não mais serviam para aquilo, vieram para a Terra, onde eles impulsionaram o conhecimento, onde sentiram as necessidades dos erros que estavam fazendo, algo que precisavam ser feitos, e serviram e foram úteis. Mas o conhecimento deles não se perdeu, foi útil. E é por isso que sempre que nós terminamos alguma tarefa,
a nova existência, a nova reencarnação, ela vai começar exatamente onde nós terminamos. É como se nós deixássemos a tarefa aqui e vamos começar a partir daqui, para continuar em frente. E é por isso que, ao invés de entender que às vezes a gente escuta assim, a reencarnação é um castigo, Deus nos castiga porque nós temos que ficar na hora. Pelo contrário, é uma bênção. É a bênção do reaprendizado, é a bênção da misericórdia divina, porque é o meio em que nós progredimos, é onde nós conseguimos ir para frente, sempre. E existe, Kardec trouxe lá didaticamente, né? Para que nós tivéssemos uma ideia mais precisa do que ele estava falando, os tipos de reencarnação. A primeira que ele colocou foi a expiação. Ora, a própria palavra já está dizendo, né? Significa purificar-se, redimir-se, certo? Nesse tipo de reencarnação, e veja, e olha que eu acho que todos nós estamos inseridos dentro desse contexto, né? Nós temos sofrimentos físicos, sofrimentos morais, lembra que nós estávamos falando antes ali daquelas situações anteriores, do corpo físico, né? Tudo isso. Nós saímos da trilha. Deus não é um ser que vai, o nosso Pai que vai nos punir, não. Sempre, sempre. Existem as leis. As leis são imutáveis, absolutamente justas. Quando nós saímos da estrada e caminhamos no meio do mar, em cima das pedras, nós machucamos os pés. Assim acontece com as leis divinas. No momento em que eu não entendo ou não cumpro, mesmo sabendo as leis divinas, eu vou ter dificuldades. E essas dificuldades precisam ser refeitas. Eu preciso voltar para o caminho. A hora que eu volto para o caminho, eu volto com o pé machucado, eu volto com a perna arranhada, que vai demorar um tempo até eu conseguir me curar. Assim é com a expiação, a encarnação da expiação. Já na prova, é mais interessante porque a prova é quando o espírito já está um pouco mais consciente, um pouco mais lúcido. Então, lá no plano espiritual, as coisas são muito bem elaboradas. É tudo muito bem feito. Não existe acaso, não existe jeitinho, não. As coisas são bem preparadas, bem estruturadas. O espírito, o candidato a encarnante, é chamado, conversado com ele, colocado. Olha, você conseguiu essas situações boas, você tem essas situações que você vai ter que resolver. Enfim, é feito um planejamento detalhado. Detalhado não no sentido de que, olha, você vai comer tal coisa tal dia, não. As situações mais importantes. Aquilo que ele precisa resolver. Aqueles pontos chaves. É ali que reside esse planejamento. No momento em que você chegar a tal ponto, você vai se deparar com essa situação e você vai mostrar que você aprendeu. Isso é a prova. É aquela história. O aluno está lá, tem que dizer a tabuada. 6 vezes 5, 25. Não. Volta. Vai fazer de novo. Aí ele aprende. 6 vezes 5, 30. Opa. Eu quero mostrar que eu sei. É assim. Volta lá na frente da professora e diz 6 vezes 5, 30. Mas para isso, ele precisa estudar, ele precisa se dedicar, ele precisa se colocar, ele precisa passar para o sacrifício da concentração. É a mesma coisa que se nós estivéssemos todos lameados, sujos, e fôssemos tirando aos pouquinhos a sujeira, limpando. O que acontece? A luz interior começa a sair, a luz começa a aparecer. É o que ele está nos falando aqui, né? Hoje está muito leve isso aqui. É quando o reencarnante, o espírito, deixa o lado preguiçoso, o lado rebelde, e ele se torna aquele dedicado. Ele muda a postura dele diante da vida. Mas nós temos, além disso tudo, a missão. A reencarnação pela missão.
De um modo geral, se nós olharmos bem, quando nós olhamos as estruturas, o conhecimento, as informações que os Espíritos nos trazem, nós estamos normalmente inseridos nos 3 sentidos, nos 3 tipos de reencarnação. Nós temos coisas para espiar, nós trazemos provas para mostrar que nós já aprendemos, para deixar de lado e agora pegar uma nova situação. E a missão. Nenhum de nós veio aqui para a Terra, como disse o nosso neto, para tomar cerveja e comer camarão na beira do mar. Então, nós vamos aqui com um objetivo. Todos nós temos um objetivo. Às vezes você pensa, não, mas a missão é uma coisa fantástica, é construir uma creche, fazer coisas grandes. Não. Imagina um pai ou uma mãe, normalmente hoje nós temos mais essa situação de mãe, que está lá numa situação precária, que não consegue se estruturar para melhorar a sua própria situação. Ela precisa sustentar e manter os filhos, ela não consegue deixar um tempo para ela para pensar em melhorar ela mesma, ela precisa só sustentar. Missão mais bonita que essa. E de repente ela vê um filho se sobressaindo, fazendo alguma coisa melhor, para ela isso é fantástico. Eu li, inclusive, ontem, de uma mulher, eu não me lembro o nome dela, mas ela é uma produtora musical, e a mãe dela é empregada doméstica, ela foi empregada doméstica, foi operária, enfim, ela fez todo tipo de coisa, e se formou em direito. Quando ela se formou no 2º grau, a mãe dela, como empregada doméstica, com todas as dificuldades, conseguiu levar ela para comprar um vestido novo, um vestido bonito, azul, segundo ela, e deu um anelzinho para ela, uma sandália. Ela disse que no momento ela ficou muito contente, mas ela entendeu a extensão e o esforço da mãe dela só mais tarde. Aí a mãe dela estava transbordando. Imagina, a filha estava transitando por uma situação que ela não teria acesso. E hoje ela é uma das mulheres mais poderosas do Brasil, não me lembro o nome dela. Ela é negra, produtora industrial, iniciações raciais, internacionais, uma coisa assim, ela que coordena o trabalho deles. Enfim, as missões, às vezes, parecem que não são nada, que são coisas pequenas. Fazer uma casa bem feita, um pedreiro que faz uma obra bem feita, nossa, é uma missão, gente. A pessoa que vai morar naquela casa vai sentir maravilhosamente bem, porque ele cumpriu a parte dele. São coisas pequenas, mas são importantíssimas, Enfim, sempre que nós fazemos alguma coisa que traga bem, que construa, é o cumprimento da missão. Mas também existem situações em que o espírito que não está precisando de reencarnar, não está precisando naquele momento, ele está em condições de aprender mais, mas eu quero aprender, eu quero avançar mais. Ele pede uma missão que normalmente é difícil. Ele faz isso, vem para cá, e não são missões de construir, não, às vezes são coisas bem pequenas, bem dolorosas e bem difíceis. Ele vem e consegue realizar. Se ele consegue realizar, imagina a satisfação e o avanço que ele dá. Porque todas as coisas que nós fazemos, elas trazem consequências. Não tem nada que nós fazemos sem consequências. Tudo traz consequência para nós. Quando ele faz alguma coisa boa, alguma coisa grandiosa, a frequência vibratória dele vai lá em cima. Ele consegue melhorar demais. E nós temos uma bênção para tudo isso, que é o esquecimento do passado. Já imaginaram, de repente, se isso não acontecesse, nós chegarmos na frente do pai, da mãe, do irmão, uma sobrinha, e lembrar que nós tivemos dificuldades, ou que ela nos prejudicou, ou que nós prejudicamos. Se ela nos prejudicou, nós vamos olhar para ela atravessada, com desconfiança, não vamos ficar à vontade. E se nós prejudicamos, o sentimento de culpa vai nos paralisar.
muitas vezes. Por isso que Deus nos deu essa possibilidade de trazermos os conhecimentos, avançarmos a partir dali, mas não lembrarmos daquelas situações anteriores, porque aquelas situações não iriam nos ajudar. E além disso, nós podemos também vir encarnar de uma maneira inconsciente. Sim, podemos. Porque se nós sairmos daqui com uma situação muito precária, e aqui me lembra uma situação que nós vimos lá em Minas, lá em Uberaba, lá na casa lá no Fogo Selvagem, Aparecida, que era a mulher que fundou lá, ela me contou a história. Tinha um cidadão lá que ele andava assim o tempo todo, ele não saía da parede, só assim, ele andava. Quando nós olhamos para ele, parece conhecido, mas aquela coisa que parece conhecido, mas não tem. A frequência vibratória dele nos dizia que ele era conhecido, mas da onde? E ele soltava umas risadas muito fortes, e de repente ele chorava. E aí, falando com a Aparecida, ela disse: olha, nós não sabemos de onde ele veio. Apareceu aqui na porta, não é o nosso objetivo cuidar de pessoas, assim, porque o nosso objetivo é cuidar de pessoas doentes com fogo selvagem, mas não podíamos abandonar. E o Chico, um dia, vindo aqui, nos disse que ele era um filhinho. Não tinha mais onde esconder o plano espiritual. Ele estava sempre sendo caçado. Ele cometeu atrocidades, né? Trouxeram ele, reencarnaram ele e colocaram nesse corpo aqui. Por isso que ele parecia tão conhecido. Ele está aqui, encarnado, para ser escondido dos seus adversários. Quando ele ri, ele lembra das glórias. Ele teve momentos gloriosos. E quando ele chora, é o medo, é a culpa que ele sente. E assim pode acontecer conosco. Nós podemos, também existem outras situações em que nós podemos ser colocados inconscientes por termos sido interrompido na encarnação de uma maneira que não estava programada, e voltamos para concluir aquele tipo de tarefa. Também inconsciente. Tá? Ou seja, o espírito não participou da sua programação. Ele não teve o benefício de se programar. Ele foi colocado lá dentro. Agora você vai continuar como? Já o consciente é exatamente aquilo que nós estamos falando antes. Tudo é considerado. Tudo. É feita uma avaliação, é feito um planejamento. E esse planejamento, às vezes ele é muito extenso. Começa, às vezes, lá, para o espírito reencarnado, às vezes é feito desde o planejamento dos avós, enfim, todo o planejamento da família é feito ali. De novo, dá licença, só um momento. Ele é feito desde aquele planejamento. Demora, às vezes, muito tempo. Pai, mãe, irmãos, parentes, amigos que vão interagir, se encontram lá no plano espiritual, programam juntos, fazem toda uma avaliação das coisas que são possíveis serem feitas. Assim como nós vimos agora, acho que foi no último filme, né? Bem interessante, Nosso Lar 2, os 3 principais personagens programaram no plano espiritual, cada um com uma tarefa. O fato de cumprir ou não cumprir vem do nosso livre-arbítrio. No momento em que nós nos deparamos com a situação que foi programada, ela foi programada, ela não foi imposta. Nunca nós temos imposição. Os espíritos superiores, lá no mundo espiritual, nunca impõem absolutamente nada para nós. Nunca determinam, você tem que fazer isso. Não. Eles podem aconselhar, podem parar, podem ajudar. Agora, impor, esquece. Nunca. Nós escolhemos o que nós queremos. E assim é que acontece na encarnação consciente. O espírito vai lá, se prepara, aquela equipe
já é preparada, já especializada, faz todos os estudos e, a partir dali, com a concordância, por isso que ela é consciente, com a concordância daquele espírito, aí sim, aí se deslancha o processo começa. Pode demorar muitos anos, pode não demorar tanto tempo, mas sempre vai demorar um tempo mais, porque é necessário. E é por isso que nós sempre temos que lembrar que Deus, Ele não é, e nunca devemos avaliar Ele por nós. Deus é justiça. Só que a justiça de Deus, ela é uma justiça que ela nunca vem separada da misericórdia. Em nenhum momento. Sempre a justiça de Deus está ao lado da misericórdia. O pior bandido, aquele ser mais abjeto, lá no plano espiritual, ele está sendo amparado. Falei agora de um que teve problemas muito sérios e não foi abandonado, ele foi amparado para não ter situações mais drásticas com ele, pelo fato dele estar sendo perseguido, ele foi colocado numa situação aonde ele poderia ser protegido. É óbvio que normalmente esses espíritos, por estarem muito endurecidos ainda, não percebem a presença do amparo e dos irmãos que têm ajudado. Não percebem. Mas nem por isso eles são abandonados. Eles estão ali sendo amparados. Cada um deles está sendo amparado. Por isso é que a reencarnação, ela nos dá sempre os instrumentos para que nós possamos refazer aquele caminho que nós saímos, novamente olhar para o caminho e voltar para ele. Aprender. É isso, é a luz que nos leva para os caminhos corretos. Né? Nós, infelizmente, ainda, pela falta de conhecimento, pela nossa pequenez, nós ainda estamos muito atrasados, nós erramos muito, né? E isso, ninguém precisa vir nos dizer, mas os Espíritos nos dizem isso. Mas ninguém precisaria dizer, basta nós olharmos o que nós fazemos. Basta olhar as consequências dos nossos atos. Aquilo que nós sofremos é o que nós plantamos. Tudo o que nós fazemos traz consequências, e todas essas consequências sempre são por nós sentidas, né? Por isso, é muito importante lembrar que se nós queremos mudar a nossa vida, se nós queremos construir algo melhor, e sabemos o que a doutrina espírita nos diz, a razão nos diz, os espíritos nos mostram o tempo todo, que tudo é consequência. Se hoje a coisa não está boa, e eu continuo reclamando, amanhã eu vou reencarnar com os mesmos problemas. Eu preciso mudar hoje. Eu preciso fazer o meu amanhã a partir de hoje. A partir de agora, desse momento, da consciência de que eu sou herdeiro de mim mesmo. Ninguém mais é responsável pelos meus atos, senão eu mesmo. Por isso é que diz essa frase: se eu não mudar o que eu faço hoje, todos os amanhãs serão iguais ao meu. E aí, gente, sofrimento desnecessário, porque ninguém precisa sofrer. Ter dificuldades é normal, sim, é normal. Agora, sofrimento é só quando nós não sabemos por que as coisas estão acontecendo. E todo dia nós temos a oportunidade de mudar a nossa história. Eu agradeço as boas vibrações, as boas energias e desejo a todos um ótimo final de semana. Nós que agradecemos ao Timolau por esses ensinamentos tão preciosos.